estão ligados no portal ebd.org.br. Uma boa noite a todos, nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para a Misericórdia de Deus para apresentar a aula que será apresentada como tema amanhã na Escola Dominical Revista CBAD. No quarto trimestre, Sabedoria de Deus, uma vida vitoriosa, atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E aí, lição 4, ela vai dar o enfoque lidando de forma correta com o dinheiro. Provérbios 23. Nós já lemos quanto a verdade não havendo, sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Tradução Almeida revisada em 1967. Verdade prática, quando o dinheiro não é dominado como servo, mas domina como Senhor, transforma-se num grande e terrível tirano. A lição bíblica, nós já lemos, pode virar. E a revista traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é definir fiador, empréstimo, usura e suborno. E aí não é difícil fazer isso. Os irmãos que acessam o portal já tem algumas lições que definem isso e eu também vou defini-las de um modo sucinto, rápido e objetivo. Mas eu quero passar no tópico 2, eu vou trabalhar mais um 2 ou 3, é definir, usar corretamente dinheiro. Eu vou trazer uma história para os irmãos, uma história comigo, HI, história mesmo, que aconteceu. E aí eu vou buscar explicar, ou tentar explicar para os nossos ouvintes, irmãos, buscar o equilíbrio financeiro. O problema é o equilíbrio. Em tudo na nossa vida, o problema é o equilíbrio, chegar a um equilíbrio. Nós não podemos oscilar. Nem o nosso batimento cardíaco pode oscilar muito. Tem que trabalhar no equilíbrio. Tudo que oscila, que sai fora dos parâmetros, traz problemas. Vamos virar. Então eu começo dizendo sobre educação. Educação está a serviço da liberdade. Eu acho que todo professor de escola dominical tinha que ler o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Ele trata do seguinte: o livro trata de você ensinar o seu aluno a ser um aluno participativo, não um aluno bancário. Você deposita o ensino para ele e ele assume isso como verdade absoluta, que muitas vezes não é, porque isso vai depender da capacidade daquele que está falando. Se a pessoa é um professor ilimitado, seus alunos serão limitados. Se o professor se aplica mais revelação de Deus ele vai ter, mais graça de Deus vai ter, e assim os alunos vão ganhar com essa graça de Deus. Então o livro do Paulo Freire trabalha sobre a pedagogia do oprimido. Então eu indico para os professores aí que estão nos assistindo que leiam o livro, que vai ajudar a como tratar os seus alunos. Ela é a libertadora, não só no sentido de que se considera o educador como sujeito do seu próprio desenvolvimento em comunidade, mas também enquanto visa a plena liberdade do educando como pessoa. Seu objetivo é de ajudá-lo a libertar-se dos condicionamentos e dominações que dificultam seu desabrochar efetivo e assumir como sujeito seu crescimento pessoal. Então, minha função hoje é ajudar o aluno a desenvolver e tirar a dificuldade que se coloca no Evangelho, usando o cifrão para reduzir a capacidade do seu ouvinte. Eu acho que a pior dificuldade é o professor trazer o seu aluno à mediocridade, trazer uma explicação muito superficial ao aluno. Eu acho que o professor tem que levar o povo a pensar. Se você sair daqui hoje pensando do mesmo jeito que entrou, então não adianta você vir na aula. Eu tenho que fazer você pensar e repensar e programar tudo aquilo que você tem lido ou feito na obra de Deus, fazer uma recapitulação e fazer os devidos acertos. Todos
temos aceitos a ser feitos. Nós estamos em fase em santificação, processo de santificação. Então o processo é gradativo. Cada dia eu me aperfeiçoo, eu me transformo, eu vou me metamorfoseando para chegar na graça e na glória de Deus. Romanos 12, 1, 2. Não vos com a forma, mas metamorfoseai-vos, trocai-vos a mente. Situação da lagarta para a borboleta. Pode virar. Introdução. Podem ser vários os significados da palavra educação. Adotamos aqui o conceito de Carlos Rodrigues Brandão, quando afirma: é uma prática social cujo fim é o desenvolvimento do que pensa, do que na pessoa humana pode ser apreendido entre os tipos de saber existentes de uma cultura. Então a educação, ela tem muito a ver com a cultura. E aí, você tem um problema com a Bíblia quando se fala de educação e a cultura. E aí você tem que trabalhar isso na cultura, porque é a praxis, eu vou dizer aí que é a praxis do dia a dia. O que é a praxis? É o evangelho do dia a dia. Não adianta eu ser crente só na escola dominical. Não adianta eu ser crente só na frente de uma câmera. Não adianta eu ser crente só na hora do culto. A minha educação, ela tem que se extrapolar de paredes e entrar na cultura e mostrar o poder de Jesus na cultura. Agora, se a cultura entrar em mim, eu estou morto. Então, o objetivo dessa aula é a cultura e o evangelho, a religião e o cristianismo. Vertentes que temos que definir isso, porque o objetivo da lição é trazer o aluno ao equilíbrio. Então o aluno tem que sair da aula sabendo o que é, quais os objetivos dela. Pode virar. O primeiro tópico é cuidado com as finanças, o empréstimo. Aí fala sobre o fiador. Abonador, pessoa que afiança, segura, cumprimento de deveres e obrigações, ou os cartões de crédito, cheque, eles vão falar isso. Então você é fiador. O irmão lá não tem crédito para alguma coisa, aí convidam você ou forçam a ser o fiador dele. Isso em São Paulo. Então, fiador é uma pessoa que paga no lugar do outro. E aí você tem as histórias. Se você for fiador de um crente na prova, e se você for um fiador de um crente na disciplina, você vai ter graves problemas. Eu vou definir isso aí já. Pode virar. Empréstimo. Empréstimo é um contrato que o cidadão faz com uma instituição financeira para receber uma quantia de dinheiro que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescido de juros e encargos. Tem empréstimos casuais, carros, ferramentas, etc. Empréstimo, isso aí, todo mundo sabe. Pode virar. Usura. Esse é o nome dado à prática de cobrar juros excessivos. Aí eu pus exemplo aí. Colibri, tax free, boi gordo. Quem não conheceu isso aí? Aí o irmão falou assim para mim: irmão, eu tenho um negócio da China para você. Eu falei: da China? Você vai ganhar milhões. Irmão, o irmão da igreja, que ele pode estar até me assistindo, vendeu um carro do ano para entrar nesse tal de colibri. É uma pirâmide. Aí ele vendeu. Conheço pessoas que deu 100 mil reais nesse negócio. E o boi gordo? Que você compra o boi no pasto e você vai enricando, sem fazer nada. Não existe dinheiro fácil, irmão. Se você quer ficar rico sem trabalhar, não adianta, não cai dinheiro, cai do céu. Você pode ficar rico tendo um pai patrocinador. Se o pai patrocinador seu for bom de dinheiro, você pode ficar rico. Mas agora cair dinheiro do céu com colibri. Aí eu falei para o pastor, pelo amor de Deus, pastor, não faz esse negócio na igreja. Você está levando os irmãos à pirâmide. Quem falou para você que é pirâmide? Mas você fala demais. Quem falou para você que é pirâmide? Quem falou? Os irmãos vão ficar ricos. Então, tá, vamos ficar ricos. Tá bom, pastor, esse negócio vai cair daqui uns dias. Vai cair daqui uns dias. E aí você vai subir no púlpito, vai olhar nos olhos dos irmãos. E aquele irmão que você levou, ele não engano, ele está lá, falou assim: como que eu posso confiar nesse homem agora? Que ele me levou à usura. Ele me ensinou que o dinheiro é o objetivo
céu se eu quero ensinar ele a ter bens na terra? Como que eu posso fazer isso? Falei para ele ensinar, ele falou, não é assim não. Passou 2 semanas, a colibri perdeu as asas. Aí ele me vê na rua assim, ele vira pra lá. O pastor presidente trocou ele até de igreja, porque o problema que ele trouxe para a igreja. Telex Free aí também, mesma coisa, o boi gordo também. Quantos crentes entraram nisso? Não, você vai ficar rico. Entra lá. Conhece o irmão que fez o financiamento, paga 2 salários mínimos por mês. Ele sofre para pagar, e toda vez que ele vai pagar, porque ele financiou para entrar nesse negócio, para ganhar dinheiro. Aí quebrou, a pirâmide perdeu as pernas, caiu. Aí a mulher dele falou assim, agora não, e agora? Você vai pagar quanto? Financiamento no banco. Ele financiou no banco para, que ele disse nordestino, para enricar. Enricou mesmo, a dívida dele, usura. Vira. Suborno. Ação de subornar, introduzir prática, ato de acerto, suborno. Nós vemos na Bíblia que quando Deus fez Adão e Eva, e Caim matou Abel, e aí teve um problema, depois vem Noé, depois vem Nimrod, e Nimrod funda uma nação. Nimrod é o primeiro imperialista, ele tem 2 mulheres, bigamia, e aí ele mata um homem, e ele conta a glória. Nimrod funda Babel. Ele funda Babel, Nimrod, e aí eu vou falar sobre Babel daqui a pouco, mas eu já vou aplicar nela agora, que Babel, a tradução, segundo o professor Milton Schwantz, que faleceu, e essa semana teve um simpósio dele na Faculdade Metodista, e muitos dos alunos deles estão me assistindo agora. O Milton Schwantz disse que torre de Babel, a palavra torre é a tradução de Migdal. Migdal quer dizer torre de fortaleza. E aí o Tércio Siqueira, que é doutor em Wittenberg, do Antigo Testamento, também chegou nessa confusão. Então muda todo o conceito de uma torre chegar ao céu. Quando Nimrod funda Babel, o espírito de Nimrod está na cidade. E Babel vira Babilônia, que é confusão. Então o espírito que está nele fundou Babilônia e só deu problema. É que nem você abrir uma empresa, que nem diz o mercado, arara, só para fazer barulho e fazer movimento. Mas você abre empresa para roubar. Vai dar problema. É que nem você pregar a palavra e ela não estiver no seu coração. Os irmãos escutam a palavra, mas você não muda a vida de ninguém. E se a palavra não sair do coração, ela não muda a vida de ninguém. É verdade. É que nem um cantor, o maestro, ele vai reger a música. Se a música não mexer com ele, está errado. Não mexe nem com o nosso ouvido. Então, o suborno, a usura, o empréstimo vai corrompendo o coração da pessoa de tal forma que ele vai cauterizando os sentimentos. Cauterizar é um ferro quente na pele. Na hora que você pega um ferro quente na pele, queima e aí ela cicatriza, ela fecha. Naquele lugar que queimou, a sensibilidade não é igual ao que era antes. Ele vai perdendo a sensibilidade. Então isso aí são pontos que vão endurecendo o coração do crente. Pode virar, irmão, por gentileza. E aí eu disse 2 crentes. Você vai emprestar dinheiro para 2. Tem 2 tipos de crentes na igreja. Tem mais, eu defini 2 para modelo. O crente na prova. O Salmo 7:8 diz: cessa a maldade dos ímpios, mas estabelece-se os justos. Pois tu, ó justos, Deus, prova o coração e os rins. E Provérbios 17:3 fala: o crisol para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor é que prova os corações. Então, crente na prova. Crente na prova é que ele está focado na prova. Você fala assim para ele, irmão, como é que está? Espera um pouquinho. Estou fazendo a prova. Irmão, como é que está? Esse é a prova. Crente na prova ele é introspectivo. Ele se fecha nele mesmo. Ele se foca aonde está o erro, aonde está o problema da prova, para ele alcançar a vitória.
E Deus prova. Deus prova o crente para levar eles a patamares superiores. Aí o irmão diz assim, ó, sonhei essa noite que estava subindo escada. Cada degrau é uma prova. Prova, até chegar lá em cima. É bênção, irmão? É graças a Deus. É prova. Então Deus, o que é a prova? A prova aperfeiçoa o justo. A função da prova é aperfeiçoar o justo. O justo fica mais justo com a prova. Então Deus prova o justo. Também Deus corrige, disciplina. Aí eu chego na casa do irmão, os dois filhos brigaram. Aí fica aquela coisa de criança brigada e tal. E aí o irmão pôs os dois filhos de castigo no canto. Aí eu chego lá e falo assim, o que aconteceu, irmão? Esse menino brigado. Não, menino, sai daí, vai brincar. Seu pai não manda nada. A disciplina que estava sobre os filhos agora vem sobre mim. Porque eu peguei a justiça que estava sobre as crianças e passei sobre minha vida. Então se você pega um crente e usa ele se o crente estiver na correção, se o crente ligou? Não. Se o crente ao vivo tudo ali, ó. Se o crente vai na disciplina, você pode ajudar ele. O pai fala assim, por que você pode ajudar ele que está corrigindo? Disciplina é para endireitar. Aí voltamos para a lição. Usura, empréstimo. Porque crente é um ser espiritual. Para você ajudar um crente, você precisa primeiro orar. Aí as pessoas esquecem que precisa orar. Não é meu irmão. O irmão Antônio Sebastião diz o seguinte: ele era dentista. Esse é o testemunho dele. E aí o irmão dele, um irmão da igreja lá, estava na prova e na disciplina, os dois ao mesmo tempo. E aí o irmão Antônio Sebastião não orou para ajudar esse irmão. Pegou todas as contas dele, pagou, deu dinheiro para ele. Na hora que saiu da rua, o Espírito Santo falou assim para ele: agora você acabou de comprar a prova do irmão. Ele saiu dali, foi para o consultório dele dentário, sumiu os clientes, sumiu tudo. Eu sei que ele ficou, tinha carro novo, foi tudo embora, porque a prova foi comendo. Ele comprou a prova. Então o crente é um ser espiritual. Para você ajudar um crente, você precisa orar. Agora, se ele está passando fome, você dá comida para ele, não precisa nem orar. Está com fome, irmão? Dá comida para o irmão. Dá a cesta básica, dá comida para o irmão, deixa ele morrer de fome. Agora, para dar dinheiro, se o dinheiro entrar nele como usura, aí se ele estiver na prova, você dá dinheiro para ele, você está aliciando o irmão a continuar na prova. Por quê? Porque ele é o remédio. Aí ele vem todo dia na igreja assim com cara de prova. Eu vou ficar com cara feia, porque se ele não olhar para mim, ele vai me dar dinheiro. Ele acostuma na prova. Aqui em São Paulo não tem, não, mas lá no Soberano tem esse negócio. Então Deus corrige. Porventura aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento? Então Deus corrige o homem. E Deus prova e aprova o homem. Correção é para endireitar o torto. Prova é para levar o perfeito à máxima perfeição. Pode virar, gentileza. E aí, ou promove-se a Deus o mamão ou ao consumismo. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa comissão alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A usura, o empréstimo, vai corrompendo. O diabo não tem pressa disso. Ele vai aliciando o crente. Porque ele vai aliciando. Por exemplo, a minha mãe, ela já foi promovida para o céu. Ela deve estar no céu, promovida, crente, tanto mais. Ela nunca teve convênio médico. 80 e poucos anos, nunca teve convênio médico. Toda doença que ela tinha,
ela orava, jejuava, gemia e Jesus curava. Glória a Deus. Aleluia. No dia que nós fizemos o convênio médico para ela, apareceram todas as doenças do mundo. Isso acontece na minha família. Então, a minha mãe acreditava tanto em Deus, na força da oração, no poder do Espírito Santo, na unção do pastor, na oração da igreja, na oração do ciclo de oração, que ia lá e Jesus curava ela. No dia que ela começou a não poder mais se deslocar para a igreja, aí a família resolveu fazer um convênio médico dela, ela começou a ter todas as doenças do mundo. Posso continuar? Por que aqui, ó? Porque o amor ao dinheiro, você não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que o homem ou a mulher, quando fala homem e fala gênero, não pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Porque nós somos tendenciosos. Por exemplo, se o homem ama duas mulheres, das duas mulheres, ele não vai amar ao mesmo tempo, com a mesma necessidade, com a mesma força. Por quê? Porque ele vai ser tendencioso mais a um do que a outra. O Nabucodonosor era assim. Ele mandou, aí tinha uma princesa que gostava dele, e aí ela falou assim: Nabuquinho, meu amor, faz um jardim para mim. Fácil. O pé direito do jardim era, o pé direito, a altura do pilar era 25 metros. Aí fez o jardim suspenso da Babilônia para uma mulher. Então ele tinha várias mulheres, mas ele era tendencioso. Então quando a Bíblia fala que você não pode amar ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, porque você vai ser tendencioso. Se você tiver com dinheiro, você ama a Deus. Ai, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí se você não tiver dinheiro, tudo pronto. Tem irmão na igreja que não tem dinheiro e fica não perde um culto de oração, de ceia, de batismo, ele vai em todos, não perde nada, né? O ciclo de oração à tarde, e ele está na prova, ele vai lá e ora. Aí quando Jesus acerta a vida dele, abençoa ele, aí você, irmão, não vai vir à igreja? Agora eu estou trabalhando. Vira aí, irmão. O uso correto do dinheiro. O John Wesley deu uma frase aí famosa do metodismo, né? Ele diz o seguinte: a primeira regra é ganhe o máximo que puder. A segunda regra é poupe o máximo que puder. E a terceira regra é doe o máximo que puder. A regra é de John Wesley. Pode virar. E aí a lição fala: para promover o bem social. Algum tempo atrás eu estava aqui e falei sobre a ação social da igreja no Antigo e no Novo Testamento. Então, esse foco é muito amplo. Então, eu defini a ação social no conselho aí, no Pacto de Lausanne. Você pode colocar na sua Bíblia, no seu site, busca Pacto de Lausanne, na Suíça, em 1964. Mais de 150 denominações evangélicas fizeram um pacto com a responsabilidade social. Aqui está só um trecho do pacto, né? Diz assim: afirmamos que Deus é o Criador e juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar os nossos interesses pela justiça, pela conciliação de toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Esse é um pacto que foi feito em Lausanne, na Suíça, em 1974. Muitos dos nossos professores não conhecem o Pacto de Lausanne, e isso é imprescindível para você saber que a igreja evangélica no Brasil tem um pacto social com os pobres. A pergunta é assim: para que a igreja, Deus colocou a igreja no bairro Jardim Maracanã? Para que Deus coloca a igreja no Jardim Silvia? Para que a igreja está situalizada naquele local? Se é para sair e atender o seu entorno. Esse é o pacto. A igreja firma esse pacto. Então, a vida social. Que prazer eu tenho de viver um Jesus numa igreja que o culto é 2 horas só e era vida fechada 22 horas por dia. Então, ele traz questionamentos para a efetividade e a aplicação da igreja no seu entorno. A igreja não é só dentro, mas no seu entorno. Buscando equilíbrio financeiro, buscando o suficiente, né? A suficiência, ou o suficiente. Buscar o suficiente, eu faço a pergunta: e se a pessoa for desequilibrada? Qual o parâmetro? O objetivo da lição é ensinar. Como que eu vou ensinar se
se a pessoa não tem parâmetro? Como que eu vou ensinar o suficiente? Para mim, o suficiente na igreja você não pode dar testemunho de valores, né? Porque 1 milhão para o irmão é nada, e 1 milhão para mim já é muito. Então você falar de valores da igreja é problema. Aí eu falo assim, eu orei a Deus, eu tenho uns filhos lá que não podia ser, e aí Deus abriu a porta, o empresário foi lá, financiou a minha vida e me abençoou com 15 reais por mês. Testemunho dela. Então, para ela, 15 reais de um empresário que tinha várias indústrias, para ela é bênção. Agora, para mim, 15 reais para você sustentar 5 filhos. Então, buscando a suficiência. Qual o poder disso? Aí eu, na outra aula, falei sobre a mexerica, né? Nossa vida se transforma ou se divide nessas áreas aqui: trabalho, saúde, sentimentos, igreja, dinheiro, relacionamento, sexo e família. A nossa vida é transformada assim. Você vira o próximo? E aí, em cada área da nossa vida, nós temos crescimento de dentro para fora. A graça de Deus entra no meio do ciclo e vai produzindo um crescimento normal. Isso aí é que nem uma mexerica. Não existe só um como amadurecer. Precisa todos crescer ao mesmo tempo. Não existe só um como amadurecer. Todos precisam crescer. Então, eu tenho que crescer automaticamente em todos os pontos. Por exemplo, eu sou provado na área de trabalho. Prova e correção. Para crescer na área de trabalho. Aí o cliente fala assim, não entende, né? Aí ele diz assim, meu patrão me persegue, meu problema, eu vou pedir a ele, eu vou pedir para ir embora, Ele está fora da Bíblia, ele podia falar assim, ó, meu patrão me persegue porque Deus levantou ele para me ajudar na frente. O meu patrão me persegue porque eu preciso orar pela vida dele, salvar ele para Jesus. Essa é uma espiritualidade boa. Há uma espiritualidade medíocre. Pega o óleo, unge a cadeira dele e fala assim, Jesus, essa cadeira é minha. É o individualismo. E o dinheiro traz esse individualismo. Porque o dinheiro traz sentido de vida, fé. A fé dá sentido de vida. E o dinheiro também dá. O rico, quando está com depressão, ele vai viajar para os Estados Unidos. O crente, quando está com depressão, ele vai para a igreja. Sentido de fé. Você tem dinheiro, você tem sentido de vida. E aí nossa vida, ela é pautada. E aí você vai ver esses nuances da vida. Por exemplo, uma pessoa que cresce exacerbadamente no dinheiro. Aqui, ó. Um jogador de futebol. Começa lá no fim do mundo, lá, na cidadezinha. Mas ele é bom no bola. E aí ele ganha dinheiro. Esse como amadurece de uma vez. Amadurece de uma vez só. O como fica grande. Só que o resto fica mirrado. Que ele não tem influência da família, ele larga a família para trás. Primeira coisa que ele faz é comprar um carro importado e arrumar uma mulher modelo para custar e gastar o dinheiro com ela. E aí ele começa a ter relacionamentos sexuais, os relacionamentos deles são de interesse, e aí igreja desaparece. Aí o crescimento começa a ser desproporcional. Então o crente tem que dizer o seguinte: quando vai acabar minha luta? Nunca. Uma boa notícia para mim e para você. Aí a irmã chega passando aqui e fala assim: pastor, olha para mim que eu estou com uma luta tão grande, olha para mim, eu não quero mais ser luta. Então tá bom, fecha os olhos. Jesus, mata a irmã. Ô pastor, peraí. Quem foi, pastor? Não, se você morrer já acaba as lutas. Você falou que não quer mais ter luta? Então já vai para o céu logo, pronto. Então a mexerica, ela precisa crescer de um modo progressivo. Se você tiver muito dinheiro de uma vez só, você desvirtua o crescimento. Se você tiver, e aí você vai ter dinheiro, a pessoa não quer dizer que ela não possa ter, ela pode ter, mas ela tem que entender que ela tem que trabalhar na família, ela tem que trabalhar na área sexual, ela tem que trabalhar no relacionamento, porque o dinheiro traz novos tipos de relacionamento, uma vida, saúde, porque o dinheiro vai falar o que você come, o que você veste, o carro que você usa. Então você não usa o carro, o carro é o modelo de vida, é o dinheiro que você gasta.
na propaganda de carro na televisão, não se fala o que o carro é e o que o carro possui. Eles falam o que o carro te promove. Você tem um carro, você é. E aí o carro anda na rua assim, começa a abrir os faróis, e a rua está branco e preto, começa a ser iluminada, e o carro tem um vidro até aqui, você olha para o céu, e aí o cliente fala assim, botando aquele carro olhando para o céu, falando, glória a Deus, aleluia. Será mesmo? Então o consumismo traz isso. O dinheiro fala a roupa que você tem, o carro que você vai, o convênio que você fala, os relacionamentos, o seu colega, a sua vida, a sua casa. Ele dirige você. Por isso que o Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e me dá o suficiente para mim que eu possa ficar alegre. Então você tem Jesus, você é alegre com aquilo que tem. Se você não entender isso, você vai ter um problema de sentimento a vida toda. Você vai ter um problema com o trabalho. Aí vem a usura. O cidadão trabalha 24 horas por dia porque quer guardar dinheiro para enricar, ficar rico e não trabalha mais. É usura. Não vai na igreja. Não vou na igreja, não estou trabalhando. Aí trabalha 18 horas por dia, sai do trabalho, vai para casa e tenta, dorme, já levanta e vai trabalhar de novo e fica aquela coisa. Para que ele falou tudo isso? Eu quero. Está desregulando toda a mexerica aqui, está dando problema. Trabalha muito, não tem tempo para a família. Não tem tempo para área sexual, não tem tempo para relacionamento, não tem tempo só para dinheiro. E a igreja? Sai fora do foco. Então não dá certo isso, é usura. Pessoa sair do crescimento normal. Irmão, se Deus abençoa você, Ele abençoa de forma progressiva. Ele não abençoa de uma vez só. Porque se Ele dá uma vez só, você não dá valor. Então tem que ser galgado, passo a passo, crescendo. Então, aí, Deus te dá o suficiente. A pergunta é: qual que é o suficiente para mim e para você? Para mim, uma irmã me deu testemunha da igreja, falou assim: irmão, eu estou com um problema tão grave. Eu falei assim: irmão, o que foi? Eu não aguento mais. A minha empregada vendeu, eu tive que vender a BMW da minha empregada. Agora ela vai de carro 1000 comprar pão. E parece que é piada, mas é verdade. E o pior disso que é verdade. E ela pode até me escutando aí. Então o suficiente para mim não é o suficiente para o meu irmão. E se ele for desregulado? Ele quer tudo para ele, usura. Aí usura. Eu vou dar a mão para esse irmão aqui, porque esse irmão. Não, dá a mão para esse irmão. Esse irmão é pedreiro. Não, esse irmão não. Aquele lá eu vou dar a mão para ele. Deixa eu ver se ele tem anel dele. Aquele lá eu dou a mão para ele. Paz do Senhor, amado. Graça e paz. Aleluia. Boa noite. Shalom. Atrai. Agora o irmão que faz assim, ó. Passou. Eu nem a paz do Senhor, já passou direto. Pode virar. E aí temos um castelo. O Martim Lutero, que quando foi no castelo de Ormos, foi. E aí, para entrar no castelo, ele entrou lá cantando, né? Castelo forte é o nosso Deus. Mas isso eu não quero dizer sobre o castelo. Como dizer sobre o Nimrod? O Nimrod formou cidade-estado, Babilônia. O povo saiu de Israel, o primeiro problema que tiveram, Jericó, cidade-estado. Então a história traz cidade-estado. A história vai trazendo cidade-estado. O que é isso? É um prédio onde você olha, você sabe que lá tem imponência. Isso vai se agregando à cultura. Então, é que no Brasil, na Europa, todo lugar tem castelo, na Alemanha todo lugar tem castelo. Então isso aí vai se agregando à cultura. Você fala: olha, você está bem, castelo, pode virar. Mas fala assim: nossa, olha castelo. Essa forma de castelo, como disse no começo, a educação é um compromisso para lutar contra a cultura. No Evangelho, a cultura não é superior ao cristianismo, não. O cristianismo é baseado no amor e na graça. Diz o René Kivitz que o C.S. Lewis
O Maurício nos Estados Unidos estava entrou numa discussão lá e aí estava discutindo religião. Né? Aí ele falava, não, religião é a forma de você chegar perto de Deus. Aí o outro falou, não, religião é a forma. Eu perguntava, o que é religião mesmo? O que é a definição de religião e de cristianismo? Ele falou assim, religião é todas as coisas. O cristianismo ela se baseia no amor e na graça. Só isso. O cristianismo quebra todos os paradigmas de religião. É amor e graça. Então, isso aqui é a tradição da fundação da igreja do catolicismo. Isso aqui é a tradição deles. Viram? Aí, toda cidade interior tem, ou não tem uma igreja no centro, ou tem um santo desse. Toda cidade interior, você vai em Minas Gerais, então, você chega à noite, ele está iluminado. Ó. Você chega dia, ele está lá, com o braço aberto, pode virar. E aí, ele está na praça central, pode virar. E aí, pode virar. E aí, o castelo se forma como uma escola. Viram? O castelo, lá de São Pedro de São Paulo, praça do pátio do colégio. O castelo e a escola. Nós evangelizamos e trazemos o evangelho para a escola catequista. Então isso vem da cultura, vai se formando a cultura. Toda a praça interior tem a igreja matriz, a praça do vai e vem, sorveteria do lado e a igreja no centro. Vai se introduzindo a cultura. Vai se introduzindo a cultura. E aí todo mundo acha normal. Chega à noite, o santo lá, o braço aberto. Entra na cidade, praça central, sorveteria, igreja, colégio, centro, forma de castelo. Viram? E aí, forma de castelo, religião. Para você chegar no castelo, você paga voto. Se você não pagar voto, religião é assim. Se você não pagar voto, você não chega no castelo. Então, sem castelo, não há salvação. A Igreja Católica não aluga uma casa aí e fala assim, lendo na Bíblia, abre salão. Ah, Deus falou comigo, abre salão. Vamos abrir um salão. Abrir um salão. Não, a Igreja Católica não abre salão, não. A Igreja Católica, sem igreja, não há salvação. É o dogma da igreja, viram? E aí, tem um irmão, tem que ir para o castelo, pagando penitência, levando a cruz. A cruz dele é tão grande que precisa de 2 bicicletas para levar a cruz. E um no meio para a cruz não quebrar. E ele vai para onde? Pagar a penitência? Para o castelo, para a religião. Eu vou chegar no dinheiro. Viram? E aí tem a formação da cultura gospel, né? Então, a formação da cultura gospel é uma novidade no Evangelho, da cultura. É o ênfase à música como cultivo de elenco espiritual, com valorização da diversidade de gêneros musicais, na relativização da tradição de santidade puritana, no recurso às sociedades das manifestações culturais, por meio da abertura para a expressão corporal, da inserção do consumo de bens religiosos para o processo de aproximação, apropriação do sagrado. O irmão pega um selo de plástico, coloca no seu carro e o diabo não vai ter vez. Pensa, glória a Deus. Pega um selo, um chaveiro, um gospel e coloca na chave do seu carro e o seu carro será abençoado. Vamos ver, vai. Discurso do organizador da Feira Internacional do Consumismo, do Shopping Center dos Crentes, consumismo cristão. Olha o que ele diz: eles precisam de marcas em geral, somos nós. Não uma logomarca da igreja, mas do cristão. Porque se ele coloca uma logo da Assembleia de Deus, ninguém compra. Mas coloca um logo da igreja, todo mundo compra. Religioso, no caso, não é uma identificação dos evangelhos, porque é uma palavra que limita o mercado. Não é uma aplicação para um grupo, um foco, mas do religioso, do cristão religioso. É assim que cria-se uma comunidade de consumidores, altamente consumidora, de baixa inadimplência e de escassos recursos. Hoje fala-se de crises pelas quais as pessoas passam, no que diz respeito à parte financeira. No religioso, por poupar ou porque ele economiza, o consumidor investe naquilo que dá retorno para ele e para a família. Tem valor religioso, o valor simbólico do produto. Compra, irmão. Compra que você vai ser abençoado. Pega o seu dinheiro, aí é usura.
Aí é supor, você está querendo subornar Deus. Você dá dinheiro para Deus e você põe no chaveiro e Deus fala assim, e o seu coração? Não, o coração está longe, eu estou com o chaveiro. Pus até um selo no carro, estou abençoado. Vira. E aí, ó, ele continua dizendo assim, ó, quando a gente coloca consumo e cristão juntos, parece que dá um pano. Mas na verdade a gente compra roupa, a gente vai no mercado, a gente vai em loja, shopping, todo mundo vai, cristão não vai, todo mundo vai. Todo mundo vai ao cinema, compra televisão, compra micro-ondas. Por que então não comprar uma Bíblia, um CD, um vídeo segmentado, que está de acordo com sua fé? Então a gente está lidando com uma questão conceitual aí. Na verdade ele já faz tudo isso, só que a gente está falando, olha, consumir não é pecado. Irmão, você compra um selo, irmão, não é pecado. No Brasil vende 6 milhões de Bíblias por ano. E aí tem Bíblia do crente, Bíblia do descrente, Bíblia do gay, Bíblia do sei lá, Bíblia do obreiro, Bíblia do não obreiro, Bíblia sei lá, e vai vendendo. E irmão, mas é bênção, você comprou a Bíblia, você leu, o céu abriu, e você dá uns 2 pulos lá e pronto. Vira, meu. Não é a mesma coisa que isso? É a mesma coisa, tiveram uma revelação e aí se tornou Deus. Vira. Não é a mesma coisa que isso? Tem uma revelação, se tornou Deus e protege uma causa. Vira. Não é a mesma coisa que isso? Teve um Deus, santo das causas justas e urgentes. Quem quiser um propósito aí. Vira aí. Aí o Rabi Zacarias diz assim, ó, vivemos numa cultura que ouve com os olhos e pensa com os sentimentos. As pessoas ouvem com os olhos. Olha, irmão, compra isso que é lindo, compra isso. Mas o que vai trazer? Não, isso é lindo. Dinheiro. E aí você gasta. Não, isso é lindo, é bênção na sua vida. Coloca o selo, aí você vai na Santa Ceia. Que Santa Ceia? É só colocar o selo no para-brisa do carro. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. E aí, mal nenhum chegará na minha tenda. E eu, você está abençoado. Enxerga pelos olhos. É o que os profetas estão dizendo, Amós, o Joel. O povo de Judá vai para Jeremias. Senhor, não manda o povo cativeiro, Senhor. Não manda o povo. Aí Deus fala assim, Jeremias, o povo está longe de mim. Ele oferece um holocausto. Ele oferece, o que é isso? Consumismo, usura. Tentando tratar de Deus com dinheiro, barganha, troca, vira, irmão. E aí tem os patuás, que na igreja por aí tem, na Macumba tem, na Afro tem, e na igreja evangélica também tem. O treino de 4 folhas com o treino de ser abençoado. Aleluia! Vira, irmão, deixa eu falar essa. Aí, a Bíblia, tem crente que põe pimenta atrás da porta, põe sal atrás da porta, põe sapo atrás da porta. Pastor andando, tem um crente andando, passar por 90 reais. Pode perguntar. Tem crente com Salmo 91, escreve Salmo 98. É um tatuado. Isso. Não, agora se eu esqueci, o senhor não está ligado no mistério. Eu vou explicar para o senhor um manco aí, um manco. Existe um colar chamado O Esconderijo do Altíssimo. O senhor coloca lá, o Altíssimo vem dentro dele. E aí o senhor está totalmente abençoado. Corpo fechado. Vira aí, irmão, para nós ver lá o mercado, o próximo. Você vai dar conta disso. O mercado com missão. Além do cultivo da fé, do valor simbólico, existe a propagação da fé por meio dos produtos. Ou seja, aí o cara vai falar assim, não, meu irmão, está patrocinando a grande comissão. Que grande comissão dele, ó. O uso de adesivo no carro, de chaveiro, vira meta de evangelismo. Já não chama a pessoa para vir na escola dominical, para aprender a Bíblia, para ensinar o discipulado. Não. Eu vou evangelizar no chaveiro. Mudou o sistema. Discurso do empresário cristão. Pode parecer um discurso ingênuo ou demagógico, mas a verdade é que quase todos que trabalham com artigos cristãos sentem-se príncipe da grande comissão. Razão por quê? Razão de ser a igreja de Cristo.
3 pontinhos. A maioria das empresas, dos lojistas cristãos, é muito rigoroso com aquilo que negocia. Se determinado produto ou algum artigo de serviço não promove o reino de Deus, direto e indiretamente, não sobrevive. Então, tem que atingir a necessidade do mercado. Você não fala, vira. Religião do mercado. Então, a cultura gospel é o consumo. Não é apenas uma ação que responde à lógica do mercado, mas é um elemento produtor de valores e sentidos religiosos. Então, você está deprimido, irmão, compra um chaveiro abençoado. É o dinheiro. Compra um chaveiro, nós vamos pôr aqui chaveiro ungido do Egito. Saldo não sei da onde, da porta não sei de lá. Esconderijo do Altíssimo, água do mar, morto. Vocês não estão entendendo, né? Então, isso é sistema religioso. Sistema religioso, viu? Aí, chaveiro. Você tem que falar no microfone, senão o internauta não escuta. Eu vi hoje no rádio, o sujeito dizendo que sua vida está amarrada, traz seu sapato aqui, fazendo ungir o sapato. Ungir o sapato, pode ser ungir o meia, ungir a meia. A meia já tem. Aliás, a Bíblia fala conforme os pés, não os sapatos. Não, mas ele usou o Efésio, os pés calçados na preparação do Evangelho. Então, a unção é para preparar o sapato de fogo. Para fogo. Aqui em 1 Timóteo mostra bem, então, duas igrejas que estão fazendo isso, né? A gente não cita, porque eu já aprendi aqui, assim, com a cara por baixo, que vai falar essas coisas. Mas, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, para quem está assistindo essa aula e está vendo que a gente precisa andar para o céu, é bom que preste atenção, que essas igrejas, elas estão te levando para o inferno. Aí tem os 4A, né? Aí, qual a sua escolha? Vai virando, irmão. Aí, venda de igreja. Venda de igreja, troca com carro. Pois Evangelho é completo. A gente sabe que quem colaborar financeiramente com o templo de Salomão, que não é Jerusalém, vai ficar rico. Então, vou chegar lá, pera um pouquinho. Guarda a cidade que essa aí vai ser legal. Guardou aí? Aí, vem de igreja evangélica completa e troca por carro. E aí, a sombra da cruz do cidadão. Vira, irmão. Vira, irmão. Vira, irmão. Aí, esse aí o irmão falou semana passada, né? Isso aconteceu, porque semana passada, assim, aula online, o irmão disse aqui. Tem igreja com o pastor entrou com o carro dentro da igreja e falou assim: quem tocar nesse carro vai receber o mesmo ou o dobro. E aí todo mundo foi aclamoroso no carro do cidadão. Do carro importado da igreja. E o povo foi tudo em cima do carro e quenzinho assim, passava o povo. Aleluia. Esse é o jumentinho, né, de Nazaré? Jumentinho, vai. Eu batizo, você compra esse escudo, e põe na carteira, você está mais do que vencedor. E aí tem o culto profético. Só profecia, sem sendo bíblico, e aí você tem as demazelas. Vai virar, demasiado. Dízimo mais oferta, bênção sem medida. Se você dá o dízimo sem oferta, você não tem bênção sem medida. Viu? Dízimo contra os entulhos. Tem dízimo para tudo agora. Aí vira lá, na sua frente. Então, qual é a consequência direta de tudo isso? Qual é a consequência direta? O ênfase dos discursos presentes em todos os momentos da cultura religiosa evangélica passam a ser as da teologia da prosperidade, da guerra espiritual. E, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso. Ele nunca falou assim: irmãos, ora para mim que eu estou numa guerra espiritual. Irmão, ora para mim que eu não sei a teologia da prosperidade. Alguém sabe me ensinar aí? Vou determinar para Deus. Paulo, um preso, orando para quem está livre. Feliz. E feliz. E feliz. Bem. Aí você vai ensinar isso aí? É religião.
Aqui, irmão, para um pouquinho. Linguagem que reprocessa formas religiosas, teológicas, conservadoras, como a teofania da tradição monárquica de Jerusalém. É o cidadão tocando um chifre lá. O irmão falou para mim assim: vamos numa igreja aí, sofá. Parece sofá, né? Aí o cara falou assim: irmão, vamos numa igreja aí, cada elogio de Deus. Eu falei assim: mas tudo passou no elogio de Deus? Pensei comigo, né? Eu falei: não, aquele lá pega o chofar dele berrante, mas na hora que ele assopra, a unção cai na igreja. Aí eu falei assim: que um são, dois são, três não são. Aí eu falei: tá, vamos lá. Aí o irmão assopra o berrante, assopra o berrante. E você pode ver que essa cultura da música, nós não falamos de música, mas vamos dar uma pincelada na música. Porque a música de hoje, ela traz teologicamente as figuras do Antigo Testamento. Desvaloriza o mérito de Cristo. As leituras das músicas de hoje, elas traz a teofania da monarquia de Jerusalém, do sacerdócio, do trono, do domínio. Lá, por exemplo, os gaditas. Tem um irmão que manda a igreja minar num tambor e pega o helicóptero, unge toda em volta da igreja, porque a urina do leão da tribo de Judá vai dar vitória para a igreja. Aleluia! Traga a sua urina semana que vem. É o som do leão. E aí o irmão vai. E aí, vamos tocar hinos que tem a monarquia e a cultura do Antigo Testamento. Toque no altar. Pega na arca e vai para lá e para cá, e Jesus na música, não tem nada. É tudo leitura do Antigo Testamento. Por que isso? Porque isso vai gerar recurso. É o mercado. E a missão fala: você tem que buscar equilíbrio. Glória a Deus. Ainda uma ênfase na utilização da linguagem de certos costumes religiosos judaicos. Por exemplo, a figura dos levitas, hoje utilizados as terminologias para refinar seus ministros de louvor da igreja. Não, o irmão é levita do Senhor. Isso nasceu onde? Pernambuco. Não, você não é levita, você é pernambucano. Você nasceu na tribo de levita? Não, mas você é levita. Ó, meu irmão, vou lá aí. Eu vou ministrar para o Senhor. Sou levita. A teologia da tradição monárquica de Jerusalém é referências bíblicas, apropriado para justificar a teologia de prosperidade e guerra espiritual. Pode virar. E aí o tópico diz assim: buscando o que é virtuoso. O cristianismo trabalha com amor e graça. Só. O amor é a graça de Deus. Você não precisa fazer além do que disso, filho. Mas o problema da religião está aí. A religião domina, prende e escraviza. A religião trabalha com culpa, medo, ganância, mérito e demérito. Se você fez, você vai para o céu. Essa noite, irmão, eu fui no monte, mano. Orei a noite toda e hoje eu estou cheio de Espírito Santo. É mérito e demérito. Mas não foi a graça de Deus que fez isso? Não, fui eu. Eu que fiz. Se você não der o dízimo, o dinheiro, o devorador vai na sua casa. Medo, culpa e ganância. Você pega o cara de qualquer jeito. Dá o dízimo que você vai ter o dobro, 3 vezes mais, ganância. Não dá o dízimo você, o devorador vai na sua casa. Medo. Aí acontece uma coisa e ele põe: puxa, será que foi mesmo? Desobedece o pastor. Isso, desobedece para você ver o que vai acontecer. É sistema religioso. O irmão está na pergunta lá, então você levar o microfone, irmão. Irmão, uma vez foi o pastor da nossa igreja e ele, o desfecho da mensagem dele, ele contando uma história de si próprio. Quando ele passava a prosperidade, mas para ele, riquezas, ouro, tudo, relógio de ouro, pulseira de ouro. E ele contou que ele estava fora do país e tinha só um dinheiro do lanche, né? No finalzinho da história dele, para poder concretizar e pedir a parte dele.
Ele disse que passou dentro da igreja, fogo puro. Ele entrou e sentiu que era para dar aquele último dinheirinho que ele tinha. Chegou o irmão com o envelope, ele nem acreditou naquele valor que estava dando para ele. Tão grande que era. E se você está acreditando, vem aqui à frente, dá tudo que tem aqui. A oferta da igreja foi R$200, a dele foi 600. Aí, na madrugada, eu senti o Senhor me acordando para orar, que era meu horário de orar, e eu senti ele falando comigo: não acredita naquilo, não sou eu. Acordei a minha esposa, falei: você está acordada? Estou. Então vamos orar. Antes, porém, deixa eu dizer para você: esquece, ele está pedindo para pôr delete naquela mensagem de ontem. Não é ele. Liguei para minha irmã na mesa e falei: não fala para o seu marido daquele culto de ontem, daquela mensagem. Aí cheguei na igreja, ia ter uma reunião antes dos obreiros, e eu cheguei para eles e falei assim: ó, o Espírito Santo manda dizer para não acreditar naquela mensagem de ontem, que ele não estava naquilo. Quase apanhei. Eu falei: alguém aqui já recebeu o dobro do tudo que vocês deram? Porque vocês ficaram com zero. O que ele ia dobrar na sua vida? Alguém já recebeu para dar a resposta aqui para o grupo? Ou para descredibilizar isso que eu estou falando, que o Senhor mandou avisar, para esquecer aquilo que ele não estava? E era um dia de ceia. A hora que nós estávamos tomando a ceia, eu com o olho fechado aqui, o Senhor falou: não, olha para ele. Ele comeu o pão e bebeu como se ele estivesse comendo qualquer outra coisa, ou bebendo qualquer outra coisa. E eu quase apanhei quando eu fui falar que o Senhor tinha avisado para não acreditar naquela mensagem. Pois deram R$600 aí, a oferta da igreja deu 200, e a oferta do pastor daquele dia foi R$600. Todos nós temos vivenciado essa cultura do castelo. Todos nós temos vivenciado a cultura do castelo, a cultura da imagem, a cultura do mercado. Mas a missão diz para você cultivar bem o dinheiro para que ele não seja dominador da sua vida. Então, se você tem uma aplicação de uma religião em cima do dinheiro, você vai estar com mérito de mérito. A Igreja Católica fez isso há muito tempo. Você dá, você tem mérito, você vai para o céu. Você não dá, você não tem mérito, você vai para o inferno. Indulgência. Você dá, você vai ter um diploma no céu, ganância. Se você não der, você tem medo, você tem culpa. Então, por medo e culpa, vai dar. Se você não der, o carro vai quebrar, a geladeira vai queimar, você vai para o hospital, seu filho vai para o hospital, então é melhor dar. É um Deus King Kong, eu ensino para os irmãos lá na escola. Deus King Kong, é um Deus irado. Se você der coisa boa para ele fica legal. Se você der uma morena para ele não gosta. Agora, se der uma loira para ele, dá coisa boa para você. Deus King Kong. É um Deus irado. Você tem que aplacar a ira dele com o máximo que você deu. Como que eu vou aplacar a ira de Deus com o máximo de Deus se ele é amor e misericórdia? Deus pagão sistema religioso. Toda religião tem esse sistema embutido. Você tem que dar para receber. E a lição de hoje diz: você tem que ter um equilíbrio na economia. Você tem que saber lidar bem com o dinheiro. O dinheiro não pode entrar na sua cabeça com ganância. Não pode entrar com culpa, com medo. Tem irmão dando dízimo na igreja, porque o dízimo é bíblico. Ele dá o dízimo não por amor e pela graça de Deus, reconhecendo que Deus fez na vida dele. Ele dá por medo, por culpa e por ganância. E aí nós temos que ensinar o crente a dar o dízimo por amor. Porque a luz está acesa aqui, a internet está ligada. Nós estamos aqui. O dinheiro financiou isso. Então, o dinheiro para sustentar a obra de Deus, com amor e com graça, não por culpa, medo, mérito e mérito. Isso é uma religiosidade falácia, medíocre, um evangelho individualista, consumidor, problemático. Em Atos 5, fala sobre um casal que iniciou o Espírito Santo. E aí ele fala que Ananias foi para o demônio. O que a Bíblia quis ensinar com essa história? Então, irmã, a Bíblia quis ensinar Ananias e Safira. Foram dar para Deus
mas usaram um sistema religioso pendente na época. Vamos dar para Deus por mérito e demérito. Então, se Deus é Deus de mérito e demérito, nós vamos subtrair algum elemento e aí nós vamos pagar para Deus o que é devido. Nós vamos combinar. Então, Deus está longe. Eles usaram o dinheiro como sistema de religião. E aí morreram os dois fulminados. Porque o medo e a ganância estavam no meio. Vai, Nenê. Aqui. Irmão, só voltando um tiquinho atrás, como falou sobre os levitas, tem que ser de uma tribo de Israel. Agora, quando a gente lembra dos levitas no Antigo Testamento, eles faziam trabalhos materiais no templo. Hoje em dia, trazendo para nossos dias, os levitas eles até teriam que lavar o banheiro da igreja. Será que esse pessoal pensa em fazer isso? Não, o que é isso? A maioria dos músicos que eu conheço, não lê nem a Bíblia, nem escola dominical. E no dia que o pastor põe de banco porque ele não lê a Bíblia, ele fica bravo. Porque o bravo do pastor. Nunca vi levita bravo na Bíblia? O levita era servo? Hoje tem levita bravo. É um sistema religioso. Mas não. A questão do Ananias e Safira é que eu entendia que os irmãos, porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo, seria algo muito imediato e tal. Então eles começaram a dar os seus bens, embora vender e dar os aportes e dividir para os irmãos. Tal. Esse cidadão, ele na verdade, ele não quis ficar fora do sistema, mas ele não acreditou integralmente. Ele diz assim, vamos reservar parte. Se porventura isso não der certo, nós temos pelo menos uma parte que sobrou para a gente recomeçar a vida ou coisa assim. Eles não tiveram fé para investir igual os outros estavam fazendo. Eles quiseram fazer parte do assunto, manter-se na holofote, os irmãos têm fé, fizeram e tal, só que fizeram com segundas intenções, eles não acreditaram integralmente. Então reservaram parte, mentindo, dizendo dei tudo e na verdade não tinha dado. Esse que a minha maneira de ver é que eles estavam tentando enganar os irmãos para poder ficar no mesmo patamar. Nós estamos igual a todo mundo, só que na verdade eles não estavam, eles tinham reservado uma parte enganando. Na verdade, Só um minuto. Ananias e Safira, se o pastor Serafim quiser defender, por favor. Na verdade, um irmão tinha feito isso antes. E Ananias e Safira, as pessoas leem isoladamente. Ananias e Safira quiseram fazer a média, o Barnabé. Aí eles quiseram fazer a média. Porque o Barnabé deu, vamos dar também, mas nós não acreditamos nisso. Certo? Então ele quis fazer a média porque o outro deu. Outra coisa, e foi confirmado por que todos deveriam vender as suas propriedades e entregar para a igreja. Foi confirmado porque no ano 70 Jerusalém foi totalmente destruída. Então, quem guardou perdeu tudo. Tá? E apenas também uma coisa que tem muita gente que usa isso como uma forma de assediar espiritualmente o crente e tomar dinheiro dele. Ananias e Safira não deu cair no duro. Aquilo foi uma atitude de Deus naquele momento. Porque nós sabemos que nem nós estamos sob a graça de Deus e nem sempre Deus age desse jeito. Se fosse assim, tinha tanta gente morta. Ia ter tanta gente morta, ia ter que entrar aquelas escavadeiras dentro da igreja para carregar os cadáveres. Certo? Haja carro para carregar. E tanta gente que morreria por enganar Deus. O engraçado da aula é isso, coitado do IML. Coitado do IML. Deve esse irmão ali, esse irmão ali. Pastor, eu já vi, desculpe a forma de expor, mas no aniversário do pastor, eu vi vários pastores, todos se entregaram o seu envelope para contribuir com o presente do pastor. E quando um não tinha dinheiro, levava o envelope vazio, porque ele também tinha que aparecer, fazer parte da fita, né? E eu acho que não mudou muita coisa não. Bom, a verdade é uma só. Na verdade, você pode falar muitas coisas a respeito disso, mas só tem uma que é a verdade. O Espírito Santo matou porque eles mentiram, e o pai da mentira é Satanás.
Fechou. Não deu, morreu. A linha de raciocínio da irmã está correta, porque a pergunta da irmã Janice, ela quer saber o que a Bíblia quis nos ensinar com isso. Né? Nos dias de hoje, quando nós mentimos, o Espírito Santo ainda continua se movendo. E nós sabemos que a pior morte que tem é a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Então, continua morrendo ainda. Né? Se mentir, o Espírito Santo ainda morre espiritualmente. Irmãos, então vocês viram, o internauta viu pela interação da nossa classe, está bem inteirada, reagindo, então quer dizer que a aula está inflamando, e esse é o propósito da aula. Se você estivesse dormindo, eu estava preocupado. Então você tem que interagir. Interagir, isso é o propósito. Então, do mesmo jeito aí, Ananias e Safira, voltando para o sistema religioso. Eles não estavam no sistema religioso. O irmão não está no sistema religioso de mérito e demérito, com o envelope vazio para entregar de oferta, sem ter nada, só para entrar na fita do bonito. Não é o sistema religioso? Se ele não for, ele não tem mérito nem demérito. Pois não, né? Uma coisa que eu estava numa igreja, e eu perguntei para o pastor se Deus provava nós. Ele falou assim para mim: Deus só prova nos dízimos e nas ofertas. Então, aí se você não der o dízimo na oferta, você é ladrão, e ladrão não vai para o céu. Mérito e demérito. A Igreja Católica falou: se você não comprar a indulgência do Papa, você é ladrão, você vai para o céu. Mérito e demérito. Religião. Aí você tem que ensinar o seu irmão assim: ó, irmão, você dá porque você ama a Deus. Não por mérito, por demérito, por ganância, por nada. Você ama a Deus. Você dá pelo seu amor e sua misericórdia. Assim como a mãe ama um filho que gera, você dá a oferta na igreja por amor. O cristianismo é amor e graça. Não tem sistema religioso. O sistema religioso, ele vem sendo infiltrado no cristianismo desde a sua cosmogonia. Abraão saiu de um povo de Ur dos Caldeus, numa cosmogonia, numa instituição religiosa, de sistema religioso. E aí Deus vai formar em Abraão o amor e a graça. Mas a pessoa entende isso. Ela traz no seu inteirinho, no seu dia a dia, esse sistema de troca. Eu fiz e eu estou abençoado. Esse é o intuito da lição. Eu não disse lá, na definição da lição, definir o equilíbrio. Qual é o equilíbrio do seu dinheiro? Qual é o equilíbrio internal do seu dinheiro? Aí está vendo, para que eu quero dinheiro? A sugestão é a frase de John Wesley, tá, professor? Ainda chama esse dilema de lei da semeadura. Semeia dura mesmo, porque é dura demais. Porque se você não der, a dureza vem em você mesmo. Jesus que indicou que é carrasco. Pode virar, não? Então aí tem a busca do que é virtuoso. O título é assim: vamos buscar o que é virtuoso. Buscar equilíbrio emocional, como se estiver do lado emocional, vai estar o seu tamanho do seu problema. Do jeito que estão as suas emoções, vai ser o tamanho do seu problema. Se você estiver bem emocionalmente, o seu problema será pouco. Se você estiver mal emocionalmente, o seu problema será grande. Consumismo, sentido de vida igual a fé. Então, se você consome, você está bem com Deus. Se você não tem dinheiro, você está mal. Se você foi desempregado, culpa, medo e ganância, oferta, mérito e demérito. Você fez alguma coisa errada. Não tenha graça. Deus diz assim: irmão, Deus tem um projeto melhor para você. Você está desempregado porque o amor de Deus vai fazer você crescer. Não, você foi desempregado porque você não deu. Você não foi na escola dominical. Você não. E fica em casa para você ver a mão do capeta pegar você. É mérito e demérito. Aí a pessoa vai na igreja com medo do sistema religioso. Finanças, um Deus que procura ser adorado. Pode virar, irmão. Acho que é o último. Conclusão. Graças a Deus.
Procurei apresentar a lição mostrando que a cultura e a praxis do dia a dia. O que é isso? O dia a dia, a cultura, do mesmo jeito que o castelo está lá, a igreja está lá, o santo está lá, a cultura está no meio dos crentes. Então, aí você pode até pregar uma mensagem à noite. As 3 tentativas de Satanás matar a igreja. Primeira, matar literalmente. Primeiro mártir, Estevão. Matou Estevão. Mata o crente, tem culto, até o coveiro se converte. Daí o diabo falou assim, matar crente não dá certo. Matou Estevão, teve o primeiro mártir. O homem morreu com o rosto resplandecente como um anjo. E orando ainda, Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Morreu como mártir. Aí o diabo falou assim, esse negócio não dá certo, não matar crente não dá certo. Então vamos fazer a segunda alternativa. Vamos perseguir. A segunda alternativa, perseguir os crentes. Quanto mais persegue, mais o crente fica nos pés de Jesus e mais ele fala. Não dá certo. Não. Perseguir o crente não dava. Não deu. Terceiro objetivo de Satanás. Joio, mistura, dúvida, religião, dinheiro, fé, razão. Tudo dentro da cabeça da pessoa. Aí a pessoa, joio, mistura. Será que Deus é assim mesmo? Será que não? Será? Então, eu procurei apresentar que a praxis do dia a dia pode muito influenciar o ensino bíblico em relação ao dinheiro. O seu ouvinte vai escutar a escola dominical. Se você não aplicar no dia a dia, como eu apliquei aqui no dia a dia, todo mundo se alvoroçou, porque sabe que é isso o dia a dia. A irmã nos ajudou com a Ananias e Safira, sabe que isso é o dia a dia. O pastor interpretou biblicamente, sabe que isso é o dia a dia, mas o sistema religioso está por trás, que eu pago para estar bonito na fita. Eu vou usar essa frase sempre, viu? Deturpando o entendimento do povo de Deus e trazendo o engodo. Mistura. Embora o dinheiro seja algo essencial na vida, não é o mais importante. Há outros valores mais importantes do que ele. É necessário, portanto, buscarmos um viver equilibrado como resultado da obediência aos princípios da palavra de Deus. Em Cristo, sempre de toda a revelação bíblica, temos toda a suficiência de que precisamos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os internautas. E eu já estou suando aqui.